Vamos lá? Podemos? Podemos. Olá, gente, bom dia a todos e todas. Eu estava escutando aqui vocês falando uns com os outros de forma carinhosa. Já gostei que o clima é esse, né? Que ninguém chegou tenso, vocês já se conhecem, ou pelo menos faz muito tempo que vocês não se veem, né? Todos nesse grupo. E ótimo também que é sexta-feira, a gente gosta de trabalhar, mas a gente gosta de descansar também. Mas antes de a gente começar o final de semana, vamos discutir um pouco sobre diversidade e equidade. A ideia dessa primeira conversa é a gente reforçar alguns conceitos e pensar um pouquinho sobre o que vocês escutaram nas aulas, ter esse momento de troca. Então, realmente não é uma aula, é realmente para que vocês, não é mais uma aula, né? Esse momento é para que vocês possam, a gente possa trocar, a gente possa conversar, a gente possa aprender uns com os outros. Então, esse é o momento, e também é o momento que eu sempre falo, né, que é um espaço seguro, ou seja, vocês podem realmente trazer questões que vocês tenham, não se sintam envergonhadas de trazer alguma questão que vocês acham importante nesse fórum, né, nesse momento. Antes de abrir, né, um pouco a discussão e a conversa, só queria falar uns 5 minutinhos alguns pontos, reforçar alguns pontos que vocês viram na aula, né, e que talvez sejam úteis para a gente poder discutir. Eu não tenho aqui a autorização para compartilhar a tela, eu não sei se daria para conseguir fazer isso. Não sei quem está como host. Deixa eu dar a permissão aqui, Jackson. Valeu. Pronto, agora sim. Então, a ideia não é eu fazer nenhuma aula, só preparar alguns pontos iniciais para a gente poder pensar sobre a importância desse tema. Então, vou falar uns 5, 7 minutos e aí a gente abre. Eu quero que, né, quem quiser falar, quem quiser trazer questões, pode tanto usar o chat quanto levantar a mão para a gente poder trazer o debate e fazer perguntas, né, diretamente. Mas antes eu só queria trazer alguns pontos. Acho que vocês estão vendo minha tela, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Eu queria trazer, né, uma das provocações que a gente traz é que quando a gente fala, né, de diversidade e equidade, aqui não só da questão racial, mas dá para a gente olhar a questão racial, a questão de gênero e também tantas outras questões. Mas quando a gente fala desses temas, a gente fala sobre algo que é estrutural, né? E esse termo estrutural, a gente escuta, né, recorrentemente esse termo e como todo conceito que é repetido várias vezes, muitas vezes ele perde o seu sentido, né, a sua força. O que a gente quer dizer quando a gente fala que o racismo, a misoginia e o capacitismo e tantas outras formas, LGBTfobia, são estruturais? É porque elas não dizem respeito somente a uma conduta moral ou imoral de uma pessoa específica, né? Não é tanto sobre nós nos sentimos melhores ou piores em relação ao que a gente faz ou deixa de fazer. Não é um aspecto só individual. Ele, de fato, é algo que é mostrado pelos dados, é algo que faz parte. Eu sempre faço essa metáfora e na aula, se não me engano, também falei, que é essa ideia de uma coluna estrutural, né? Como se fosse um prédio, uma coluna estrutural que mantém esse prédio de pé, né? Eu lembro da frase da Sueli Caneiro, que ela tem uma frase muito forte, eu acho muito boa, que ela fala que o racismo é como um animal noturno, que muitas vezes a gente não percebe durante o dia a existência dele, mas que a gente percebe pelos rastros que ele deixa no dia seguinte, de manhã, né? Porque é um animal noturno. E aí eu lembro dessa metáfora dela, porque ela usa essa metáfora para falar sobre os dados. Então, invariavelmente, quando a gente olha dados sobre desigualdade, a gente vê essa marca, né, do sexismo, a misoginia, a marca do racismo muito presente. Isso em qualquer contexto, né? Quando a gente vê, por exemplo, no aspecto da administração pública, né, quando a gente vai ver os cargos mais altos invariavelmente são de homens brancos, né? Então a gente vê, por exemplo, acima do DAS 6, né, do DAS 6,
os cargos mais altos tem 65% de homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros, e mulheres negras numa porcentagem muito menor, ou seja, a intersecção, né, entre raça e gênero aqui muito presente, e essa pirâmide muito demarcada, né, e que não é resultado de uma mente, né, maquiavélica que pensou, não, a gente precisa fazer com que a sociedade seja dessa forma. Mas, na verdade, estruturas que vão se reproduzindo e que vão mantendo essa desigualdade. Quando a gente vai olhar a diferença de salarial, também isso acontece. Isso não só no TSU, mas quando a gente vai ver, por exemplo, na desigualdade no judiciário, né, tem a pesquisa do Justa, que vai mostrar a desigualdade dos tribunais de justiça e dos juízes no Brasil, e você vai ver que tem no lançamento dessa pesquisa do Justa sobre a desigualdade de raça e gênero no judiciário, eu lembro que uma das brincadeiras, que claro, não é brincadeira porque é muito triste, mas uma das questões que foram faladas ali no lançamento dessa pesquisa foi justamente que, olha, tem homens brancos que já nascem para ser desembargadores, né? Pelas porcentagens que a gente tem de qual mais possibilidade, quantas vezes mais chance homens brancos têm em relação a mulheres negras para ter acesso a esses espaços, né? E não é por falta, e a gente vê isso não só nos locais, porque eu já escutei isso, falando, mas em alguns estados você tem menos pessoas negras, então, portanto, você tem menos pessoas negras nesses espaços. Não é verdade. Há uma desproporcionalidade entre a população e os cargos de poderes e no setor privado e também no setor público em todos os estados, né? Então, não, a gente vai olhar estados como São Paulo, estados como o Rio Grande do Sul, onde tem uma porcentagem menor de população negra em comparação a outros, como Bahia e outros estados, mas a desproporcionalidade entre população e a participação de negros e negras nos cargos mais altos da administração pública e também do judiciário, é algo recorrente, né? Então não é algo, e a gente vê isso em todas as pesquisas, a pesquisa do IPEA também que mostra isso com relação ao executivo federal e mostrando a permanência dessa desigualdade e a desigualdade interseccional, né? Então a gente está falando aqui mulheres têm uma representatividade menor do que mulheres brancas têm uma representatividade menor do que homens, aí depois em seguida homens brancos, homens pardos, pretos e depois mulheres negras, pretas e pardas nessa proporção, né? Então não é à toa que existe isso, e aqui só uma nota de rodapé com relação ao contexto do serviço público, mas especificamente olhando para a questão da carreira jurídica, por exemplo, não é por acaso, né? Quando a gente vai olhar a formação das faculdades de Direito no Brasil, e aqui Faculdade de Direito de Olinda, Faculdade de Direito de São Paulo, basicamente as faculdades de Direito foram estabelecidas, né, ali justamente na formação do Estado brasileiro, tem uma marca colonial muito forte e também tem uma marca de desigualdade, porque se entendia que a elite rural iria para a cidade para fazer a faculdade de Direito, justamente porque era um trampolim para que você tivesse uma participação nessa elite bacharelesca e política à época, né? E aí tem estudos, por exemplo, da Dina Alves, o livro, a tese dela, Réis Negras e Judiciário Branco, que é muito interessante, e também tem o livro da Lilia Schwartz, O Espetáculo das Raças, onde ela vai falar sobre a formação das faculdades de Direito e de Medicina, e como isso tinha muito a ver com a criação também de um Estado, né, de um serviço público que fosse elitizado, né? E isso é algo que se reproduz, né? Essa cultura é algo que se reproduz nos dias de hoje. Então a gente fala sobre esses temas, né? E sobre racismo estrutural, desigualdade, não é à toa, porque não é algo de hoje, é realmente uma coluna estrutural que se mantém na sociedade, que a gente vai ver tanto no setor privado quanto no setor público. Eu não trouxe aqui, mas tem deixa eu só pegar aqui para vocês verem, eu não vou passar tudo isso só para algumas referências, já vou terminar essa primeira parte, mas tem uma pesquisa que foi feita, vocês devem ter conhecido essa foto, né, que era de uma das agências ligadas de uma das agente de investimento ligado à XP, e ali você tinha, né, a grande parte dos homens
todos, né, homens brancos, e aí você tinha poucas mulheres brancas nessa foto. Também é uma foto interessante porque mostra, né, no topo da cidade, o que tem uma coisa também de uma certa ideologia por trás. Mas algo interessante aqui é ver que tem uma pesquisa do Carlos Portugal, da USP, recente, em 2022, onde na tese de livre docência dele, ele mostrou que ele acompanhou, olhou 442 companhias abertas no Brasil e viu que entre diretores executivos, diretores financeiros e conselheiros de administração, que são os cargos mais remunerados, mais bem pagos do Brasil, né, no setor privado, a gente percebe que essas carreiras basicamente não têm pessoas negras, e quando você vai olhar mulheres também é pouquíssima a proporção de mulheres brancas, né, nesse caso, e de mulheres negras virtualmente não existe. Inclusive, recentemente, nessa semana, a Bolsa de Valores está tendo toda uma movimentação no mercado financeiro, porque a Bolsa de Valores abriu para consulta pública uma nova política, onde eles estabelecem que deveria ter ao menos uma mulher. Então, vocês saberem como é tão desigual que a política de diversidade não é de paridade ou de porcentagem, é de pelo menos uma, né? Então, ter pelo menos uma mulher e um representante de que eles chamam de um grupo minorizado, né? Ou seja, aqui eles colocam como pessoas negras, como LGBTs, etc. É uma política que está agora aberta para consulta pública, e inclusive eu estou participando de umas reuniões para poder melhorar essa proposta de política, mas eles querem exigir que as empresas tenham, para participar da Bolsa de Valores de São Paulo, elas precisam ter até 2025 maior diversidade nos seus conselhos de administração. E não é por acaso, né? Porque quando eu falei para vocês que não é uma mente unicamente maquiavélica que vai fazer essa desigualdade, mas na verdade são resultados de produções de desigualdade, basta ver, por exemplo, como que você chega a ser, né, conselheiro de administração. Eu estava falando ontem com algumas pessoas para entender um pouco desse processo, né? Você tem cursos super caros e que vão na faixa de 20, 30 mil reais, para você começar a ser considerado conselheiro de administração, e isso em si já é uma porta muito forte de desigualdade, né? E aí a última coisa que eu queria falar, duas coisinhas e a gente abre para a conversa, quando a gente fala da questão racial, a gente tem uma transmutação, eu diria, de uma mudança de ideologias, né, que elas vão se modificando. Então, quando a gente fala de racismo, não é a mesma coisa desde sempre, né? Você tinha, especialmente na primeira metade do século XIX, uma visão de um racismo científico, com aquela ideia de inferioridade racial, que entendia a miscigenação como degeneração das raças, que era naquela época que você tinha, por exemplo, Nina Rodrigues e outros falando sobre o criminoso nato, né, o negro como criminoso nato, aquelas ideias de você mensurar o tamanho do cérebro e falar que as pessoas negras eram inferiores, e, por exemplo, das mulheres, se falava que as mulheres eram muito passionais, então, portanto, elas não eram boas para negócios nem para política. Então, a gente tinha essa ideia de uma discriminação baseada em pseudociência, né? E a gente percebe que, ao longo do tempo, embora a gente ainda escute coisas que soem como isso, a gente tem, não necessariamente, essa mesma ideologia dessa forma colocada, né? Ela vai mudando ao longo do tempo de roupagem, né? E só para... Vocês devem estar perguntando por que tem essa imagem, alguns de vocês devem conhecer, que a professora Lilia Schwartz, ela sempre mostra essa imagem, e eu quis trazer também, que o nome dessa imagem é Redenção de Cam. E tem alguns indícios aqui, de 1800, aqui tem do século XIX, nessa imagem, 1895. O que é interessante nessa imagem, a resolução não está perfeita, mas o que vocês veem nessa imagem é o seguinte: não sei se vocês conseguem perceber que existe o chão, né, nessa imagem, ele tem ali embaixo da perna o chão ali, junto com o homem branco, é um chão asfaltado, né? E aí você tem a mulher dele, que é a mulher parda, que está no meio do quadro, com uma criança, a criança do casal, que é uma criança branca. E você vê embaixo, no pé dela, é meio de terra, né? De terra e de cimento, então é meio a meio.
E a gente tem ali o que seria a avó da criança, a mãe dessa esposa, e ela está descalça, né, em terra baldia, o que era basicamente uma referência à escravidão. E aí ela é uma mulher negra retinta, e ela está com as mãos para os céus, agradecendo o fato do seu neto ser uma pessoa branca. E, e ali você tem, né, no meio, porque você tem no chão da mulher parda, você tem essa meio concreto, meia terra, né, batida. O que significa isso? Que ela está numa parte intermediária entre a civilização e a barbárie. Então, essa ideologia de você ver um embranquecimento como se fosse uma redenção, era uma forma era uma outra roupagem de teorias raciais, né? Que você tinha a política de embranquecimento, de um incentivo à política migratória europeia, isso logo depois da abolição, justamente com essa lógica de, olha, você coloca as pessoas negras em situação de marginalidade, e situação de informalidade no mercado de trabalho, e você tem um incentivo à imigração europeia, especialmente com essa roupagem de que o país só seria desenvolvido se ele fosse mais embranquecido, né? Tinha alguns até sociólogos, antropólogos que falavam que o Brasil seria um país branco em algumas décadas ou algo parecido, né? E aí, quando a gente percebe que isso não vai ser possível, né, a gente vê que existe uma outra roupagem ideológica, que é a ideia da democracia racial, que, claro, tem todas as suas vertentes, mas uma das vertentes é essa ideia de uma harmonia das raças, né? Então, você percebe que é aquela ideia que a gente vê até hoje, daquela ideia de, olha, a gente pode ser oprimido, mas a Leila Gonzalez tem um texto muito bom que fala sobre racismo e sexismo na cultura brasileira, esse é o título do texto, que dá para encontrar na internet, e ela fala um pouco dessa ideia de uma violência que existe na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo você tem aquela ideia do negro que faz o samba, da mulher negra que sai no carnaval e que ela é feliz apesar de sofrer. Então essa lógica de que a gente sofreria, mas ao mesmo tempo a gente teria uma certa harmonia entre a Casa Grande e a Senzala, tem muito a ver com essa ideia de democracia racial que até hoje a gente reproduz em alguma medida, né? E outra roupagem que a gente tem mais recentemente é a ideia de que, olha, a gente viveria num sistema de meritocracia. O que significa esse sistema de meritocracia, né? Muitas pessoas falam, não dá para você falar que não existe meritocracia porque existe esforço, né? Eu me esforcei para chegar até aqui, eu estudei para passar no concurso público, algo parecido. Quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando que esforço não existe, né? O que a gente está falando é que não existe um sistema que remunera esse esforço de forma minimamente igualitária ou um sistema que permite o acesso à oportunidade de forma minimamente igualitária. E a meritocracia é ainda mais perversa porque ela tenta falar o seguinte, olha, a sociedade está como está porque os melhores chegaram onde eles deveriam estar, né? Então, essa ideia de que justifica a desigualdade atual por meio da lógica de que, olha, hoje é desigual, mas é o melhor que nós os melhores chegaram onde eles chegaram, e a gente precisa, quando é uma meritocracia um pouco que se finge antirracista, ela fala o seguinte, a gente, brancos, precisamos ali estender a mão para poder nivelar para baixo, para fazer com que pessoas negras cheguem onde nós chegamos, né? O que é uma visão muito patriarcal, patrialista sobre a luta de racista, né? Então, querendo dizer o seguinte, não quebra com a ideia, com o mito de que os melhores estão onde eles estão, ou de que as pessoas mais privilegiadas estão porque são os melhores, né? Você reforça essa ideia, ao mesmo tempo fingindo que você está dando ali uma igualdade para os outros, né? Então, a gente percebe que o que a gente chama de racismo, ele não é algo que se manifesta da mesma forma sempre. Ele vai se adaptando e essas ideologias, claro, elas também não vão sumindo, elas vão adquirindo suas roupagens e muitas vezes elas vão ressurgindo em algumas medidas, né? Então, e isso é algo que a gente precisa sempre perceber, que essas discussões não são estáticas na sociedade, mas elas vão também reagindo à estrutura da sociedade conforme o tempo vai passando, né? Enfim, eu só queria trazer algumas coisas, né? Não uma aula, mas só 20 minutinhos de algumas pinceladas de alguns conceitos para aquecer
para aquecer a nossa conversa. E agora eu queria deixar assim, aberto para vocês conversarem, fazerem perguntas, reagirem, fiquem à vontade. Ver que tem aqui... Vamos lá, André está com a mão levantada. Isso, bom dia a todos, gente. Tiago, não é bem uma dúvida, assim, mas uma ajuda, né? Que eu gostaria, porque você deu exemplo, por exemplo, do mercado financeiro aí na XP, e é sempre normal nesses estratos da sociedade falarem, olha, o que realmente importa é a competência da pessoa, né? E o mercado financeiro, de fato, é um exemplo em que quem é bom fica, quem não é bom não fica. Então, assim, a gente acaba tendo eu não digo uma fragilidade de argumentos, mas fica um pouco mais difícil contra-argumentar. Então, nesses setores da sociedade, o que você nos traz de argumento, que possa nos ajudar, né? Porque agora nós estamos aí, como você mesmo colocou, nessa entrada de alguns colegas dentro de cota racial, né? É uma novidade para a gente, mas esse exemplo que você deu da XP é um exemplo que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de subsídios, né, para contra-argumentar. Então, qual é a sua visão desses setores em que, de fato, a performance, em tese, deveria manter o profissional ou não naquela posição? Ótimo, André. Ótima pergunta. Vamos lá, eu acho que tem algumas questões interessantes aqui para a gente poder pensar. Primeiro, quando a gente pensa sobre mercado financeiro, a gente pensa sobre, basicamente, como funciona, né? Basicamente, a principal ideia por trás do mercado financeiro é quem tem acesso a ele. São pessoas que têm uma riqueza disponível, né? Porque você consegue ter um capital disponível para conseguir entrar e poder participar do mercado financeiro. Tem um livro chamado Daniel Markovits, que foi traduzido para o português, que eu também mencionei no curso, mas acho que eu não falei sobre isso no livro, sobre isso a respeito do livro, que é o livro A Armadilha da Meritocracia. Tem uma parte desse livro que eu acho interessante, que ele vai falar o seguinte, que mostra muito claramente, por dados no contexto dos Estados Unidos, mas que também acho que você pode reproduzir aqui, é que no estágio atual, né, do sistema econômico que a gente tem, no estágio atual, a gente tem uma grande parte do capital, né, dos 1%, né, ou 0,1%, na verdade, que tem tanto capital disponível que eles podem errar várias vezes e eles conseguem, né, o inglês aquele afford, né, eles conseguem pagar mesmo, né, que eles errem várias vezes. Né? Então, quando ele vai trazer esse contexto, vai mostrar, por exemplo, como é muito comum em famílias muito ricas você ter pessoas abrindo empresas, depois elas entram em falência, depois elas abrem outra, porque o capital é tão disponível que elas conseguem simplesmente errar várias vezes, né, e não ter o mérito várias vezes, e mesmo assim não tem problema, porque o capital é tão disponível que elas conseguem errar várias vezes, né. Então, isso é o primeiro ponto, de que a gente entender que o acesso a esse espaço já é um acesso muito específico, né? Em termos de quem tem o capital disponível para poder conseguir entrar nesse espaço. O segundo aspecto que eu acho interessante para a gente poder pensar é as formas de acesso. Tem uma pesquisa que a gente fez, por exemplo, aí não foi no mercado financeiro, mas foi entre escritórios de advocacia, que também tem, né, como você sabe, aquele retórica, aqui nós somos os melhores, nós temos os melhores, etc. E a gente fez uma pesquisa com os 10 maiores escritórios de advocacia do Brasil, fez um censo junto com eles, e eu sempre lembro esse dado que eu acho interessante, que é o seguinte, a gente perguntou para os funcionários jurídicos, né, então estagiários e advogados e advogadas desses escritórios, como eles chegaram até lá, né, como eles souberam das vagas, etc. E aí a gente vê, e acho que eu mencionei isso também no curso, mas a gente vê que a forma de acesso é muito diferente, né? Quem tem o acesso à rede de contato disse que, basicamente, olha, eu entrei no escritório porque eu conhecia, né, não porque, mas eu conhecia alguém que é amigo, parente, etc., nesse escritório.
Enquanto que os funcionários negros, a sua maioria, eles entraram no escritório por meio de acesso à vaga na internet, né? Ou seja, a gente precisa entender também que no mercado financeiro, né, e aí falando do mercado jurídico, mas também acho que pode ser aplicado no mercado financeiro, há muitas redes de contato que importam, especialmente em sociedades muito estratificadas como as nossas, né? Tem uma filósofa chamada Elizabeth Anderson, que eu gosto muito, que ela escreveu um texto importante que se chama qual é o ponto da igualdade, né? What's the point of equality? Porque ela fala que uma das questões importantes, ela fala que uma das medidas pelas quais a gente consegue ver se uma sociedade é minimamente igualitária ou não, além da questão de renda, etc., tem a ver com se os extremos se os extremos dessa sociedade se encontram em algum lugar, né? Então ela vai falar, sempre as pessoas falam assim, quando você vai no metrô de Londres, você encontra pessoas com uma bolsa Prada e e um trabalhador voltando da construção, né? Claro que existem desigualdades lá também, mas eu quero dizer, as pessoas se encontram em algum lugar, né? Ou seja, esses espaços de redes de contato, onde você tem minimamente as pessoas de diferentes classes se encontrando, isso é um ponto, né, da igualdade daquela sociedade. Claro que a gente precisa ser utópico, mas quando você vai olhar, por exemplo, sociedades que têm uma mais igualitária, são sociedades, em geral, que você tem uma classe média alta. Não significa que não existem pobres, existem, mas de uma classe média grande que permite que as pessoas se encontrem nesses diferentes espaços, né? Enquanto que em sociedades muito estratificadas como a nossa, não há esses encontros. Então, o acesso também ao mercado financeiro, e não só ao mercado, mas também agora coisas mais recentes, né? Alguns de vocês devem conhecer, por exemplo, um trabalho super legal da Nath Finanças, né? Que muitas vezes é criticado porque fala, eu ensino para pessoas negras, né? E para pessoas mais pobres sobre finanças, mas ela está falando sobre não só acesso à rede de contato, mas também ao próprio conhecimento de como essas dinâmicas funcionam, né? E outro ponto também que acho importante para a gente perceber, que talvez justifique também a desigualdade que a gente vê na foto, é um outro ponto que nesse livro da Armadilha da Meritocracia, o Markowitz vai trazer, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade onde o acesso a estratos, né, do mercado de trabalho mais bem remunerados, eles são acessos que não são democratizados, no sentido de que eles são acessos a competências que são muito específicas. E se eu tivesse uma bola de cristal, e muita gente está falando sobre isso, né, tem uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que falou sobre isso, sobre o futuro do mercado de trabalho. Ela disse o seguinte, olha, hoje, a gente já está vendo um pouco isso, mas a gente já vê muito mais isso da aceleração da tecnologia, substituindo muito dos trabalhos que existem hoje, e as pessoas que vão conseguir ter um trabalho bem remunerado no futuro são pessoas, e a gente já está vendo isso, são pessoas que conseguem ter acesso a um extrato de competência que é muito específico, né? Então, pessoas que conseguem, por exemplo, um autoconhecimento de ciência da computação, pessoas que conseguem ter um autoconhecimento sobre o próprio mercado financeiro e as últimas tecnologias do mercado financeiro, que não basta a democratização do ensino superior, né? Não basta ter mais pessoas negras no ensino superior. A gente está falando de mais do que isso. E aqui dá um exemplo do direito, né? Eu acho que uma das razões pelas quais os alunos da GV, onde eu leciono, são disputados à tapa pelos escritórios de advocacia, e eu vejo isso, nenhum deles tem problema de conseguir um emprego. Na verdade, eles que escolhem os escritórios, não os escritórios escolhem eles. E por quê? Porque a gente ensina na sala de aula coisas que outras faculdades não ensinam, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu fiz PUC, eu não tinha uma ideia do que era, por exemplo, direito da infraestrutura, ou direito do mercado dos capitais, ou direito e algoritmo. Os alunos hoje sabem programação, porque a gente ensina programação para os alunos de direito, né? Então, por quê? Porque a gente pensa que se a gente não ensinar isso, eles vão ser facilmente substituídos. Daqui a pouco não vai precisar de tantos advogados assim, porque eles vão ser substituídos por robôs que conseguem reproduzir muito facilmente, escrever uma petição melhor do que os advogados. Então, eu acho que também o acesso a esses espaços também tem a ver com acesso não só à rede de contato, à desigualdade, capital disponível, mas um acesso também a uma rede de conhecimento específico. É o exemplo que eu dei sobre, para você ser certificado conselheiro de administração, você precisa passar por 2, 3 cursos e cada um deles custa 20, 30 mil reais, né? Então, a gente precisa entender que tem esses acessos também. E, por fim, só para encerrar, tem uma discussão sobre gênero, né? Não é à toa que mesmo ali você tem
poucas mulheres brancas, né? Você pensa, olha, mulheres estão numa proporção considerável no mercado do mercado de trabalho, no ensino superior, inclusive mesmo com todas as desigualdades, elas estão, né, nas faculdades de economia e etc. E por que elas não estão ali? Também tem um outro aspecto que é que todo mundo que assistiu o Lobo de Wall Street, né, se eu não me engano, do Lado de Cabo, sabe muito bem como é um espaço muito misógino também, os locais, especialmente do mercado financeiro, e não somente, claro, mas dando um exemplo do mercado financeiro, e que muitas vezes tem vários relatos de mulheres falando que precisam performar uma masculinidade tóxica para serem levadas a sério nesses espaços, né? Então, eu diria... e por fim, só que coisa veio na minha cabeça. Mas, para encerrar, uma outra coisa, né, que eu acho que é interessante, tem um livro que saiu recentemente aqui no Brasil, mas que acho que é de 2018, que se chama Capitalismo Carcerário. Eu participei de um debate a semana passada sobre ele, que é de uma escritora chamada Jack Wang. E parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver, porque tem um capítulo inteiro desse livro sobre o que ela fala de economia da dívida, que é o seguinte: a gente hoje, uma grande parte da população vive em déficit, né? Ou seja, vive o seu modus operandi, né? Basicamente viver com dívidas, né? E isso não é por acaso, não é só porque a gente não vive num sistema econômico, né? Ou numa prosperidade econômica. Na verdade, o argumento dela é dizer que o sistema econômico hoje depende das pessoas ficarem endividadas para que elas consigam manter uma dependência econômica, né? Então, no caso brasileiro, a gente vê isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, a alta taxa, né, dos juros no consignado do Auxílio Brasil, por exemplo, né? E então isso usar a dívida como motor da economia, né? Então também pensar que as pessoas que estão em déficit, em dívida, e a gente já vê, por exemplo, os estudos do PNAD mostrando que como que funcionam os orçamentos familiares, né? Basicamente as pessoas mais pobres, elas ganham para sobreviver, né? Porque o maior gasto é com moradia, o segundo maior gasto é com alimentação, o terceiro maior gasto com transporte, e quase nada sobra para todas as outras coisas, né? Então, quem tem acesso ao mercado financeiro nessas condições, né? Então, enfim, são alguns pontos que a gente acha, que eu acho importante a gente colocar. Mas o que eu vejo de interessante no mercado financeiro é que, mesmo com toda essa ideologia de competência, de meritocracia, eles têm percebido, alguns atores têm percebido a necessidade de mudar essa dinâmica. E eu acho que especialmente porque existe uma mudança na sociedade. E acho que a única razão que eles estão mudando a ideologia deles, ou pelo menos tomando algumas medidas, não necessariamente mudando a ideologia, é porque existe uma pressão da sociedade. Quando uma CEO de um banco fala, né, que vai nivelar para baixo, como a Cristina do Nubank lá, ela é tão pressionada nas redes sociais que ela, em seguida, 2 semanas depois, apresentou um programa muito bom, na verdade, de equidade racial no Nubank. Então, por quê? Porque sabe que as pessoas vão parar de... né, existe uma resposta da sociedade com relação a esses temas, né? Enfim, falei demais. Clemens. Tão bonita, Clemens. Tá. Bom dia a todos. Olá, Thiago, tudo bem? Olá, tudo bem? Gostei muito dos seus vídeos anteriores aí no curso, parabéns. Você falou quando o nosso colega André falou que a gente precisa de argumento, e acho, né, que o argumento do acesso ele é muito próprio, né? Quem está na roda, né, no network das pessoas que lidam no mercado financeiro ou nos altos escritórios, em geral, são pessoas da mesma classe, que estudaram na mesma escola, na mesma faculdade, em geral, pessoas brancas, né? E isso vai se reproduzindo. E a gente acaba associando essa permanência de brancos nos espaços, nos altos espaços, como sinônimo de competência e meritocracia, né? Então, acho que sim, é preciso discutir os acessos. E algumas dessas coisas passam tão naturais, né? Além dessa foto da XP, tem uma muito anterior que talvez quem utilizou essa da XP se lembra muito bem de 2 outras muito emblemáticas,
que é exatamente uma foto da formatura dos alunos de medicina com a foto dos garis, né? A mesma foto dos garis com o corpo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em todos os casos, a gente tem a questão do acesso, quem está lá, quem é representado nesses espaços. E aí vem algo que penso ser extremamente conexo, que é a questão das cotas, enquanto ação afirmativa. O tribunal, eu faço parte da banca, da comissão organizadora desse concurso, e com muita felicidade a gente teve, tardiamente, a inserção das cotas. Né? Antes, quando se questionava se o tribunal deveria... Fizemos concursos depois da lei das cotas, mas era muito comum dizer, para isso, precisamos mesmo de cota para entrar no TCU? Eu entendo que não, porque aqui está todo mundo nivelado. Não estamos nivelados, não somos nivelados. Uma rápida pesquisa dentro do próprio TCU, você vai verificar quem está nos postos de comando. Não são os negros. Os negros são exóticos nesse processo. Estão aqui e ali como mera exemplificação de uma organização equânime. Não é. Não somos. Enfim, e porque isso é comum. Você citava num dos vídeos quando a juíza da Suprema Corte falou que a Suprema Corte seria igualitária quando os 9 membros fossem mulheres. E alguém achou estranho, porque não é comum que as mulheres ocupem. Mas ninguém acha estranho que os brancos e homens permaneçam como membros da Suprema Corte durante toda a sua criação. O mesmo se diz das organizações brasileiras, e o TCU faz parte dessa estrutura. Ele em nada difere das demais. Com prazer, que a gente fala que agora, talvez em função do amadurecimento da sociedade, do próprio tribunal, como parte dela, a gente tem agora um grupo que vai discutir equidade. E acho que é muito mais comum se falar em equidade de gênero do que de raça. Quando a gente falou de ação afirmativa, precisamos colocar os PCDs como uma ação afirmativa, como cota para deficiente físico. É um avanço significativo. Mas quando você junta isso à questão da raça, isso já complica um pouco na cabeça da alta administração. Mas, por sorte, felizmente, antes à tarde do que nunca, o tribunal tem o seu primeiro concurso com cotas. E, mais uma vez, e só para encerrar, eu também participei como ouvinte da nossa sessão de heteroidentificação, da qual tem uma pequena divergência em relação ao que você pensa. Só tinham 2 ou 3 negros no processo, mas tinham 20 inscritos. Todo mundo pseudo-branco, ou melhor dizendo, pseudo-preto. Porque somente nessas horas, onde há uma possibilidade de vantagem, é que as pessoas querem se assumir como tal. Na universidade, nas faculdades de medicina das universidades públicas, estão cheias de pseudos pretos. Talvez ali você considera que a comissão de heteroidentificação deveria acontecer somente nesses casos de fraude. Mas elas são difíceis de serem denunciadas por uma série de relações e tal. Eu acho, pelo menos por enquanto, acho que a comissão de heteroidentificação deve estar realmente presente, em que pese a dificuldade de a gente categorizar X ou Y como preto ou não preto. Eu tive essa experiência agora, domingo, há 15 dias atrás. Algumas pessoas já chegavam com o discurso pronto. Qual é o discurso que a gente mais ouve dos negros? É esse. Então, eu já cheguei com esse discurso. Meu cabelo era duro, quase uma chapinha, mas era duro. Eu era perseguido. E eu olhava nitidamente que era um discurso pronto para se utilizar daquela facilidade que o Estado apresenta. Então, de fato, eu não sou muito otimista com o que a gente tem pela frente, mas é necessário continuar lutando. Obrigado aí pela oportunidade, Thiago. Não, Clemens, muito obrigado pela contribuição, achei excelente, estava anotando aqui tudo. Acho que uma questão que é interessante que você trouxe sobre a questão da imagem é muito interessante, porque
a partir do momento em que você traz essa referência imagética, né, seja do Tribunal de Justiça de São Paulo, da formatura dos alunos de medicina, dos garis, etc., ela joga na nossa cara o que está sempre ali, né? Mas ela permite que a gente veja efetivamente, né? E eu lembro da Grada Quilomba, que eu cito também lá, e que ela na obra dela sobre que chama Desobediências Poéticas, que ela pega o mito do Narciso, e aí eu também gosto que isso faz referência ao que a Cida Bem fala sobre o pacto da branquitude, né? De a gente se olhar como brancos, se olharem como igualmente competentes e belos e, enfim, né, intelectuais, etc. E aí ela vai falar sobre essa ideia da ignorância, né? E é uma tripla ignorância, né? Não sabe, não quer saber e não deve saber, né? Então a imagem joga isso na nossa cara, e eu acho que essas imagens são importantes para fazer com que a gente pense sobre isso, né? E acho que você tocou uma coisa que é interessante, e só para lembrar do TJ, que eu sempre cito isso, que eu acho legal, que tem uma... legal, mas é horrível, que é a Folha de São Paulo, né, fez uma matéria mostrando que no TJ tem mais desembargadores chamados Luiz do que mulheres, né, no TJ de São Paulo. E o que mostra, não é só mais homens do que mulheres, é mais homens com o nome Luiz no nome do que mulheres, né, para a gente ter noção da desigualdade. Agora, quando a gente fala sobre... Você falou uma coisa interessante sobre a questão de acesso de um lado, né, e de outro a questão da progressão, né, quando a gente vai olhar a estrutura. Isso nunca falha, né, porque quando as pessoas falam, não, mas todo mundo tem acesso, todo mundo pode. Aí quando você vai mostrar, na verdade, não. Existem vários dados para mostrar que não existe essa igualdade no acesso. As pessoas falam, tá bom, a gente lida com o acesso. Aí você fala, mas espera aí, não é só o acesso. Quando a gente vai olhar também, mesmo as pessoas que já estão aqui, né? E quase isso nunca falha quando a gente vai olhar, por exemplo, da questão de gênero, né? Não, mulheres aqui têm participação, ótimo, mas quando a gente vai olhar na pirâmide do serviço público, sim, as mulheres estão lá. Aí você vai subindo, elas vão desaparecendo, né? Você fala, mas se elas estão na base, né, porque elas não podem subir, né? E aí você tem todas as restrições com relação às regras formais e informais que impedem essa progressão. Então, a gente pensar sobre o acesso é importante, é fundamental, porque isso também chacoalha um pouco a estrutura, né? Porque isso vai fazendo com que as presenças também importam ali, mas também pensar que isso é um movimento também para repensar as formas de ascensão, né? E eu acho que isso é fundamental, pensar sobre essa perspectiva. E para que a gente não caia no que você falou, né, sobre os negros, eu gostei dessa frase que é forte, que você falou dos negros exóticos, né? Então, não, tem um negro aqui, né? Você vai citar uma pessoa ali que está lá no departamento, que é o que o Luther King chamava de token, né? Justamente, olha, você tem um amigo negro para poder falar que você não é racista, né? E eu já sofri isso, né? De várias vezes vocês falam, não, mas o Thiago tá aqui, né? E aí eu falo, tá, mas eu sou um dos 100, né? Que não são iguais a mim. Então, existe essa coisa, né? E eu vejo isso acontecer muito. No Brasil acontece menos isso, porque existem tantas desigualdades no acesso que você tem uma pequena parcela de pessoas negras de classe média e de classe média alta no Brasil. Agora já vê, por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece muito, de você ter uma parcela de pessoas negras, uma parcela maior de pessoas negras na classe média, e aí você tem várias vezes pessoas utilizando esse argumento, dizendo, não, tem uma negra aqui, tem um negro aqui, então tá tudo bem, né? E acho que isso é problemático também, porque é o que o Luther King falava, né? Não é só porque a gente tem algumas pessoas negras nessas posições, significa que a estrutura mudou, né? Muito pelo contrário, muitas vezes a presença das pessoas é feita para justificar, né? E eu adoro debate, porque, Clemes, eu estou pronto para mudar de ideia, tá? Sobre a questão de heteroeducação. Eu concordo contigo que acho que, claro, que a gente precisa pensar em cada realidade específica institucional, né? Não existe uma única regra para todos os... não deveria ter, assim, uma única visão para todos os contextos. Eu acho que, sim, quando a gente tem, por exemplo, um contexto de uma afroconveniência, né, muito recorrente, as pessoas se passando, né, como negras, e você também, ao mesmo tempo, não tendo canais ou esses canais não sendo utilizados, canais para poder denunciar a fraude, aí a gente precisa pensar, olha, a gente precisa ter uma política aí para todos, né, de heteroeducação, porque senão a gente não vai conseguir remediar essa desigualdade, e acho que isso é importante. E acho que uma questão que você falou, e aí eu encerro, eu gostei do que você falou da questão do discurso pronto, né, que as pessoas trazem.
E é muito evidente esse discurso, né? Meu avô é negro, eu sou morena, minha ascendência é indígena e negro e branco, e todas as outras referências que as pessoas podem ter, né? E as pessoas falam, às vezes, utilizam argumentos sobre a questão racial contra a própria política de igualdade racial. Porque as pessoas falam o seguinte: ah, não, eu sou pardo, né? E ninguém pode falar que eu não sou pardo, algo parecido, né? E aí a gente precisa pensar sobre o letramento mesmo racial, para a gente pensar sobre a história atrás da ideia de pardo, né? A ideia de pardo no contexto brasileiro, primeiro a gente precisa pensar que na escravidão, né, pardos e pretos estavam tanto entre a população livre quanto a população escravizada, né? Segundo, pardo não é uma pessoa que fica queimadinho quando vai para o sol na praia, no final do ano. Pardo, na verdade, é uma pessoa que é identificada socialmente como não branca, né? E ela não tem um fenótipo que a coloca numa posição de uma pessoa retinta, né? Então, ser pardo, a gente fala que pardo está dentro da categoria de negros, porque justamente ele está dentro da categoria de não brancos, né? E eu lembro sempre da Sueli Carneiro, quando vai falar o seguinte: a gente colocou pretos e pardos na mesma categoria, porque é assim que eles são categorizados na sociedade. Qualquer dado que a gente for ver, por exemplo, sobre pardos, né, a gente vê pardos sendo mais mortos pela polícia, né, em proporções parecidas com pretos, quando a gente faz essa divisão, pardos recebendo, como pretos, cerca de 50% do salário do que pessoas brancas. A Sueli Carneiro sempre lembra que as fotos que a gente vê de pessoas mortas pela polícia, por exemplo, a grande maioria deles são pardos, né, quando a gente vê nas fotos do jornal, etc. Então, ela falou uma vez num debate no Itaú Cultural, falando o seguinte, né, de que se você tem dúvida se é preto ou pardo, se você é pardo ou branco, pergunta para a polícia, né? Então, essa é a colocação desse local de você se identificar como uma pessoa não branca na sociedade, né? Agora, o problema é que a gente vive numa sociedade também muito individualista, né? De que as pessoas acham que elas podem ser o que elas quiserem ser. Hoje eu acordei negro, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso de uma forma conveniente, porque elas percebem que são esses acessos sobre esses acessos, e não vê a importância desses acessos como para remediar questões estruturais, né? E a gente vê isso especialmente quanto mais concorrida é a carreira, mais a gente vê isso, né? Então, a questão da diplomacia, por exemplo, quantos diplomatas, de repente, descobrem um avô negro, e é importante a gente tentar combater essas desigualdades, porque a gente pensar sobre como que, não só como você se vê, mas também como você se percebe, é percebido na sociedade onde você está inserido, né? E acho importante, e é difícil esse tipo de discussão no contexto brasileiro, mas é fundamental a gente ter essa discussão, né? Ótimo. Vamos colher duas? Uma vez, Ricardo e Rubio, eu estou anotando tudo que vocês estão falando, aí eu reajo. Porque eu sou uma pessoa que fala demais, então a gente vai ficar aqui até 3 da tarde. Ricardo. Bom dia, Tiago, bom dia, colegas. São 3 pontos, eu vou tentar fazer rápido. É um contraponto ao que o André falou e o que você também falou um pouquinho e o colega Clemens falou. E outras 2 perguntas para você. O primeiro contraponto é o seguinte: eu vi nessa conversa inicial a associação de competência com esses ramos financeiros e ambientes mais competitivos. Minha experiência própria, eu entrei no serviço público tarde, eu entrei já com 35 anos e tive uma carreira breve no setor privado num ambiente competitivo. Não era financeiro, mas era um ambiente competitivo. E a sobrevivência nesses ambientes é muito mais a questão da sobrevivência sob pressão do que a competência. Eu vi muita gente sair do ambiente que eu trabalhava e que eram muito competentes, mas eles não queriam entrar naquele quadrado de pressão o dia inteiro. Então, eu acho que a gente tem que romper essa questão de fazer essas associações, porque competência não tem nada a ver com a sobrevivência em determinados ambientes. Eu lembro, inclusive, de um vendedor que pediu demissão no primeiro dia, que ele disse para mim: eu não quero ser um número. Eu não quero ser o número 32, vendedor 32. E a gente não teve nem o tempo de saber se profissionalmente ele era bom ou não. Então, eu acho que a gente tem que romper essas bolhas de que
esse ambiente, para sobreviver, você tem que ser competente. E aí, Tiago, duas perguntas para você. Até um pouco o que o Clemens falou. No setor público, o acesso, a gente tem limitações de legislação. Ou seja, você tem lei de cotas negros, você tem de PCD, e a gente não tem muito assim. O órgão público não tem muito como fazer gestão sobre isso, sobre o acesso. Porque é uma prova, quem passou, tirou a maior nota, entra. Como fazer para estimular que os negros e PCDs e mulheres, principalmente, que assim no tribunal há uma discrepância muito grande entre mulher e homens. Acho que 72% do corpo do tribunal é homem e 28% mulher. É como você estimular que os alunos profissionais se interessem em fazer o concurso para ter mais gente fazendo a prova e mais pessoas passarem. E o outro ponto que eu queria perguntar a você é: hoje a gente tem várias vertentes de discussões, gênero, raça, PCD. Você acha que é possível você trabalhar em todas as frentes ao mesmo tempo? Eu acho isso muito importante, porque minha preocupação é nós escolhermos agora gênero e meio que deixar de lado a questão racial, a questão dos PCDs. Você acha que é possível um órgão público, porque a gente já tem avançado um pouco nesses últimos 1 ano e meio, 2, na questão de gênero. A administração anterior estimulou um maior aumento de mulheres em cargos gerenciais. Claro que ainda não normatizado, mas houve um acréscimo de mulheres em posições chaves no tribunal. E a gente tem avançado, inclusive, na questão de apoio internacional no âmbito de gênero. Mas tem os outros. Gênero e não discriminação, mas acaba gênero se tornando preponderante. Você acha que é possível um órgão brigar em todas as frentes ao mesmo tempo e ter sucesso? Ótimo, muito obrigado, Ricardo. Eu anotei tudo aqui, a gente já reage. Vamos lá, Rúbia. Vamos lá, então. Primeiro, obrigada, tá, Thiago, por dividir tanta informação bacana aí, né? Eu queria voltar na questão do argumento do acesso, que o André até falou, né, que você respondeu com relação quais os argumentos que a gente pode utilizar para romper uma cultura preconceituosa e estrutural. Eu queria trazer um pouco do meu relato, só para você sentir a nossa cultura, né? Também, né? Que eu acho que também é um pouco da cultura que a gente vê nos outros tribunais também, né? Eu sou pessoa com deficiência, né? Eu entrei no tribunal, embora nos outros concursos e na minha vida antes, né, do serviço público, eu tenha passado pelas entradas tradicionais sem cotas, porque não tinha, né? E eu também não tive espelho, né? Eu não tive pessoas para me inspirar, porque eu era sempre a pessoa com deficiência do grupo, né? Então, e quando eu cheguei no tribunal, só para entender a cultura que a gente está, né? É uma cultura de homem cis, branco, classe média alta e que vê como meritocracia. Eu lembro que logo na minha entrada, como eu entrei pelos 5%, que aliás não foram preenchidos, né, dos 5% de pessoas com deficiência no meu concurso, o que aconteceu? A junta me pediu para ir para frente do computador para ver se eu era capaz de digitar, entendeu? Porque eu não tenho um braço, né? Então, tipo assim, você consegue digitar, né? E ao mesmo tempo eu tinha passado num outro concurso na mesma época e na mesma época foi uma outra abordagem, foi do tipo assim, o que eu posso fazer para você trabalhar
com as condições que você precisa. Você é jornalista, você precisa de uma máquina mais leve, você quer um telefone Madonna, você quer o quê? Então, eu lembro que eu fiquei muito chocada pelo tipo de abordagem, logo na minha entrada. E eu lembro que também um colega meu, já era assessora de uma secretária, e um colega meu falando sobre um negócio de curso de Direito, porque eu fiz a segunda graduação em Direito, ele virou e falou assim, mas, por exemplo, fulano de tal é uma pessoa com deficiência e ele não quis entrar, ele não quis fazer o concurso nessa condição, e esse daí eu admiro, porque esse daí passou sem, né, sem a ressalva de ter uma reserva. E eu lembro que, na época, eu ouvi isso, e, no fundo, isso causava marcas assim, de impacto subjetivo em mim, do tipo assim, é verdade, caramba, eu tinha que ter passado no TCU sem ter a reserva. E agora, quando meu filho nasceu e foi diagnosticado com autismo, que eu vejo o quanto a vida dele é muito mais... para ele estar no nível dos amigos, ele tem uma bagagem anterior, né? Ele tem que fazer terapia, ele tem que... Então, para ele estar no nível do colega, né, da salinha dele, ele tem um trabalho tão maior, e aí que eu me vi como pessoa com deficiência mesmo, do ponto assim, caramba, eu também tive tanto mais trabalho do que uma pessoa que, sabe, que não precisou passar por isso, que não precisou lidar com isso, né? Então, assim, a nossa cultura, e me preocupa agora na recepção desses colegas que estão chegando, porque, infelizmente, assim, eu vivi na pele uma cultura muito preconceituosa, né? Então, assim, eu acho que o argumento do acesso... eu queria mais argumentos, até para eu poder também, para eu também poder lidar com essas perguntas que eventualmente, agora em menor escala, graças a Deus, mas que eventualmente elas chegam até mim até hoje. Ótimo. Nossa, muito obrigado, Rúbia. Anotei tudo. Vamos passar para Ana Cristina, e aí eu pego depois mais 3 para... Eu respondo, depois respondo, né? Comenta, e depois que é uma conversa, né? Mas eu não tenho todas as respostas, mas acho que a gente pode pensar algumas coisas. Vamos lá, Ana Cristina. Bom dia, gente, a todos. Obrigada, Tiago, aqui pelos insights, né? E eu acho que muito da fala da Rúbia já nos dá muitos argumentos do acesso, né? Porque cada um sabe de si, sabe das suas dificuldades, né? A gente, assim, que não tem nenhuma deficiência enfim... a questão do negro mesmo, eu estive com o Clemens aí desde o começo, né, Clemens, até agora. A gente não terminou o processo de concurso. Eu estou aqui no ISC também, Tiago, nesse processo de seleção, né, do concurso. E no começo, a gente já se deparou com uma pergunta. E aí, a gente coloca cotas ou não? E fomos para a Conju, né, para a consultoria jurídica, com essa pergunta, com essa demanda. E a consultoria jurídica, em resposta, nos colocou como uma faculdade, né? Então, a gente não tinha obrigatoriedade de fazer e colocar as cotas no concurso, mas a gente tinha um cenário favorável, né? A própria gestão, né, com um viés mais social, né, nos colocou assim com uma facilidade, um caminho mais fácil. E foi a primeira vez que a gente colocou o concurso do TCU, teve cotas para negros, né? Isso vai nos marcar, assim, porque na nossa gestão, nessa força aí, nesse conjunto de pessoas que estão à frente desse concurso, e a gente realmente colocou 20% de cotas, 20%, embora no conjunto dos 400, né, a gente não tenha conseguido os 80, né, a gente tenha conseguido 28, é inferior ao que a gente esperava, né, mas é o que a gente conseguiu, né? E eu fico me perguntando, imagina, né, se a gente não tivesse esse processo de cotas na universidade, será que a gente teria conseguido os 28, né? Embora seja ainda criticado esse processo de cotas nas universidades públicas, mas eu imagino que se a gente não tivesse as cotas, esse número de 28 fosse mais reduzido ainda.
Então, eu acho que as cotas na universidade têm que continuar, né? E é um passo importante assim para que a gente consiga, já que a gente não tem escolas públicas de boa qualidade, a gente tem que continuar com as cotas nas universidades públicas, né? Então, essas cotas, né, marcaram aí essa história dos concursos públicos e isso é muito positivo, né? A gente realmente assim a gente vê, você falou muito aí da Sueli Carneiro, né? E agora, recentemente, em março de 2022, ela teve o doutorado, né, honoris causa aí na Universidade de Brasília, né? Que é um marco também, a primeira doutora honoris causa um título conferido pela Universidade de Brasília. Isso mostra, né, um passo importante aí. Já tantos títulos honoris causa conferidos pela universidade e nunca uma negra, né? Por que não? Mas já é um passo importante, né? Antes tarde do que nunca, mas a gente espera que esse seja um primeiro de muitos, né? Como um reconhecimento a uma filósofa, a uma escritora que luta aí por essa causa, que é nobre, né? E o concurso de heteroidentificação, o Clemen já falou, mas assim, eu como branca e assim participante de uma primeira vez, eu notei, né, essa questão dos discursos pré-fabricados e das pessoas que nunca foram negras, né, e nunca passaram por preconceitos, mas querendo passar para tomar uma vantagem daquela situação específica ali, né? A gente teve, na verdade, 46 participantes daquele processo de heteroidentificação, né, promovido aí pela Fundação Getúlio Vargas. A gente tinha quatro pessoas lá na banca, né, e a gente teve 4 ausentes, na verdade, 28 deferidos e 14 indeferidos. Mas o que me chamou a atenção, Tiago, naquele momento ali, é que havia dúvidas na própria comissão, né? 3 pessoas ali dos 46, né, foram sem dúvida, assim, negros. Qualquer pessoa iria identificar, né? Mas dos próprios deferidos havia dúvida na comissão e a gente também tinha dúvidas, né? Porque assim é pelo fenótipo, não é pela descendência, né? Nem ascendência, enfim. Pela descendência, aliás. Enfim, gente, é complicado aí a gente classificar, e isso com certeza vai gerar recursos, né? Isso é um processo ainda que vai acontecer, vai gerar judicialização, porque não é algo tranquilo, assim, de identificar, né? Mas faz parte do processo, mas eu acho que é importante essa heteroidentificação, né? A gente vê que realmente algumas pessoas assim elas querem, né, se classificar como negras, mas a comissão ela tem aquelas características, né, para identificar. Enfim, eu acho que é um processo assim não muito simples, complexo, mas a gente vai aprendendo, e para mim foi um aprendizado muito grande, assim, né? Então, é só uma declaração aí, uma experiência que realmente foi muito válida para mim. Muito obrigado, Ana. Excelente. Vamos lá, né? Tem mais, tem mais 2 pessoas, Marcela e André, só para a gente poder eu tentar reagir a algumas coisas que foram trazidas, depois a gente faz a última bateria de diálogo. Eu concordo totalmente com você, Ricardo, sobre a gente precisa quebrar esse mito, né, da competência, porque esse mito da competência nesses espaços altamente competitivos, ela serve para reforçar, né, o caráter supostamente exclusivo, né, desses espaços. Ele justifica essas desigualdades, né? E a gente percebe que isso é muito reiterado, né? Não sei se vocês viram recentemente, na semana passada, um caso de um estagiário que tentou suicídio num escritório de advocacia, e a não justificativa, mas a retórica que a gente escuta, né, e não só naquele escritório, mas em tantos outros, aquela retórica de não, mas aqui a gente tende, né, que aqui é um ambiente muito de pressão, né, a gente trabalha muito, a gente é demandado muito, a gente é muito exigente, né, e quando a gente fala disso, a gente, em parte, está
justificando, né, problemas que são estruturais, né? Eu estava até falando com um amigo meu, dizendo assim, quem diz que, não, mas a pessoa tem uma questão de saúde mental, isso é uma questão individual, nunca leu o Suicídio do Durkheim, né? Que questões de saúde mental são questões sociais também, não é uma questão só da pessoa, tem a ver com uma reação à sociedade como um todo, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar sobre quebrar, né? Eu gostei de você falou, romper romper, né? Essa ideia, eu acho interessante. Então concordo contigo totalmente, né? Às vezes está falando de romper essa associação que você falou entre competência e sobrevivência, né? Que eu acho que é interessante a gente ser muito crítico com relação a isso. Sobre acesso, e aí tentando casar também com a fala super importante da Rúbia, obrigado, Rúbia, que acho que você já trouxe, né, como a Ana Cristina também disse, você já trouxe alguns argumentos para a sua própria fala, mas eu acho que tem vários pontos que a gente pode pensar aqui, né, pensando um pouco que também a pergunta primeira que o Ricardo fez sobre essa questão do acesso. O que a gente tem de pesquisa, Ricardo, sobre que vai olhar, por exemplo, trajetórias de vida de pessoas que ingressaram, até tem uma pesquisa, se não me engano, do Ministério Público, que olhava pessoas que passaram pelas ações afirmativas, pelas cotas, e pessoas que não passaram pelas cotas, e acho interessante a gente olhar, não, porque muita gente olha para esses processos como uma foto, né? Então, a foto da entrada, quantos por cento, quantos entraram, etc. Eu acho importante a gente olhar também o filme, né? Quer dizer, além da foto. Qual a trajetória de vida dessas pessoas para elas chegarem onde elas chegaram, né? E, claro que há exceções, mas via de regra você tem que pessoas que ingressam na carreira pública, especialmente nesses altos cargos de carreira pública, por meio do concurso, elas têm, pessoas negras em geral, têm uma trajetória de vida que é uma trajetória diferente das pessoas brancas, via de regra, onde você tem as pessoas brancas em geral, elas entram mais jovens, elas entram porque elas conseguiram dedicar alguns anos de estudo, né, e de preparação, então tiveram investimento financeiro e um suporte social para que conseguissem dedicar aos estudos durante um período de tempo, e ingressam cedo, né? Enquanto que você tem, em geral, né, isso claro que tem exceções, mas em geral, pessoas negras, elas vão ingressar mais tarde, por várias razões, seja porque, por exemplo, elas vão entrar em outro concurso público, como escadinha, para depois entrar num concurso mais concorrido. Segundo, elas, em geral, na família, tem uma pessoa que sacrifica, então, uma pessoa que está trabalhando mais para que ela consiga se dedicar um pouco mais ao estudo, né? Então, essa questão de que ela não consegue simplesmente parar, né, de trabalhar, mas você tem algum tipo de apoio que muitas vezes é muito sacrificado, né, para que você tenha isso, e aí, em geral, entram mais velhas, né, justamente por demorar esse processo para que elas consigam entrar nesse espaço. Então, a gente pensar sobre a trajetória de vida também ajuda a gente a colocar em contexto esses números, né, de acesso, porque ajuda a gente a entender e questionar um pouco aquela ideia do quem tem de fato esforço, né, que é um pouco que a Rubia estava falando sobre o filho, né, então pensar que quando ele chega num espaço, né, de competição, né, de acesso, e a pessoa fala, não, mas você não pode porque você não tem o mesmo mérito, algo parecido, a gente precisa entender, peraí, qual que é a trajetória, né, para que a pessoa consiga estar ali, e não só, e acho que um aspecto, então primeiro acho que uma questão da trajetória é importante, segundo, a gente questionar o que é esforço, né, e de fato, porque a ideia por trás do meritocracia é justificar supostamente que alguns são melhores, né? Só que essa ideia de quem é o melhor e de quem não é o melhor, muitas vezes por isso que a gente está falando da cultura que a Ana Cristina está falando, né, de uma cultura basicamente, né, e você também falou, Rubens, né, de uma cultura de homens, cis, etc. Não tem como a gente não questionar a ideia de que as pessoas se veem como competentes, né? Quando a Cida Bento fala sobre o pacto da branquitude, é um pacto implícito de que as pessoas se acham competentes, né, umas às outras, e essa visão de que eles são competentes entre si, né? E a gente precisa quebrar essa lógica, porque quando a gente fala de meritocracia, é uma forma bonita de tentar justificar essas desigualdades e falar que eles têm esforços por pressuposto, né, por serem quem eles são e por terem acesso que eles tiveram. E quando você joga, que na verdade não é bem assim, tem um professor do INSPER, o Michael França, que
que é um economista negro, que ele escreve na Folha de São Paulo, ele tem uma série de artigos na Folha sobre meritocracia. Tem um artigo interessante que ele fala meritocracia de pai para filho, que ele vai mostrar que existem estudos mostrando que, basicamente, né, o acesso maior, né, a círculos mais ricos tem muito a ver com uma herança, não só herança econômica, mas também de influência dos pais com relação aos filhos, né? Então, a meritocracia é o quê, né? O seu pai que transferiu a meritocracia para você? E quando a gente começa a questionar isso, as pessoas ficam um pouco incomodadas, né? E esse incômodo é necessário, essa disputa é necessária de ser feita, né? Mas um terceiro ponto que eu acho interessante, que a Rúbia falou, que aí eu me simpatizo muito com isso, Rúbia, que eu acho que a gente precisa separar, e acho que a gente precisa, aqui não sou psicólogo, né, mas tentando falar assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, no sentido de que eu acho que tudo bem a gente ter essas dúvidas, né, como você mesmo falou, né, nossa, será que eu deveria ter entrado sem ser na reserva para pessoas com deficiência? Será que eu deveria usar o argumento de diversidade quando eu estou pedindo uma promoção, né? E aqui falando algo bem pessoal, pode acontecer isso agora comigo, né? Eu passei por uma banca dentro da GV para poder dar aula, para sair da graduação e dar aula no mestrado e doutorado. E eu não mencionei em nenhum momento a questão de diversidade na banca. E, na verdade, a banca me provocou, falando o seguinte, seria muito legal ter você também aqui no programa de mestrado e doutorado, porque vai ajudar a gente a impulsionar a diversidade aqui, você pode participar das comissões de seleção dos alunos, etc. Naquele momento, a minha reação foi oposta. Em vez de eu falar, e eu trabalho com isso, né? Então, em vez de eu falar assim, não, muito legal, eu quero participar, vamos lá, eu vou ajudar, eu promover, a minha resposta foi, não. Eu falei assim, eu não estou aqui para que aumentar a diversidade de vocês. Eu estou aqui para falar que eu sou tão competente quanto vocês. Se vocês, né, como aquela expressão que no fundo é racista, né, mas naquela ideia, vocês são brancos e entendam, né, aquela lógica de vocês que liderem esse processo, não eu que vou entrar para poder fazer isso. Mas eu senti que não era porque eu não considerava aquela pauta importante, é porque foi uma estratégia individual de reagir a isso, né? Tem aquele livro da Neuza Souza que é sobre tornar-se negro, né? Que ela vai falar sobre isso, vai falar sobre as estratégias que pessoas negras em posição de ascendência social elas acabam adotando individualmente para lidar com esse estresse racial que existe, né? E acho que as pessoas lidam de diferentes formas. Tem gente que vai sair e falar assim, não, eu vou encapar a pauta e não importa que as pessoas falem que que eu não sou competente o suficiente, eu acho que é importante fazer as disputas, vou lá. Mas a gente não é herói todos os dias. Tem dia que a gente está cansado mesmo. Então, às vezes as pessoas falam, não, eu não quero participar de comissões, eu não quero fazer isso, eu não quero, deixa as outras pessoas fazerem. Tem muitos casos, por exemplo, de pessoas tentando minimizar, né, e fazer aquela ideia do passing, né? Então, eu vou fingir, para mulheres adotando muitas vezes discurso misógino, né, como uma forma de sobrevivência, pessoas negras fingindo que não são negras, apesar de, né, ou pessoas LGBTs muitas vezes reforçando, né, uma heteronormatividade, pessoas com deficiência falam, deixa eu fingir que eu não sou com pessoa com deficiência, eu vou fingir aqui na medida do possível. Então, eu entendo, então acho que primeiro a gente precisa ser simpático com relação a isso, porque também a gente não pode ser herói 24 horas por dia, né, a gente também precisa ter uma saúde mental que sobreviva. Mas também a gente precisa separar o que é uma estratégia individual de sobrevivência com uma estratégia coletiva de disputa de espaços de narrativas, né? Que eu acho que tudo bem a gente, de vez em quando, falar assim, não quero ser a pessoa da diversidade. Por outro lado, também a gente criar alianças, né? E aí acho que por isso que é importante a gente ter aliança com pessoas que não são pessoas com deficiência, disputa com pessoas que são brancas, e fazer aliados nesses espaços, também essas outras pessoas acabem também fazendo essas disputas, também em nosso nome, né? Eu não quero ser a única pessoa na sala que vai ficar falando sobre a importância de diversidade, quero que meu colega branco também faça isso, né? Então, eu acho que quando a gente compartilha também e encontra aliados nesses espaços é algo importante, porque isso também diminui aquela visão da personalização, né? Você está falando isso só porque você é uma pessoa com deficiência, você está falando isso só porque você é uma pessoa negra, e você faz essa disputa por meio da aliança também. Então, acho que isso é fundamental. E outra questão importante, aí lembrando do aspecto que você trouxe a questão de pessoas com deficiência, eu lembro de um debate, Rubia, que é sobre que eu gosto desse debate na literatura sobre deficiência, que tem a ver com a deficiência como conceito biológico, como conceito social, que eu acho importante a gente sempre resgatar isso. Que quando a gente fala sobre conceito biológico de deficiência, é a visão que a gente tinha anteriormente, quando a gente usava aquela expressão pejorativa de
deficiente, né? Ou seja, por que a gente não usa mais nesse termo, né? Porque a gente fala pessoas com deficiência. Porque pessoa vem antes da deficiência, né? E a deficiência, pela visão social, a deficiência ela está na sociedade, né? Eu sempre falo assim, se todas as ruas de todas as cidades fossem acessíveis, a gente não pensaria sobre acessibilidade, a gente não pensaria sobre pessoas em cadeira de rodas, a gente não pensaria sobre pessoas com mobilidade reduzida, a gente pensaria que todas as pessoas têm acesso. A mobilidade reduzida não está na pessoa, está na construção de um espaço que não permita que essa mobilidade seja para pessoas diversas, né? Então, a gente pensar a deficiência não está na pessoa que é neurodiversa, a deficiência está na sociedade que não sabe lidar com uma pessoa neurodiversa. Se ela soubesse lidar, isso não seria uma questão na sala de aula, né, com uma pessoa no espectro autista, por exemplo. Então, o conceito biológico de deficiência acha que a deficiência está na pessoa com deficiência, enquanto que o conceito social entende que é a sociedade que constrói, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu lembro, por exemplo, saindo da questão da deficiência, eu lembro, por exemplo, a discussão sobre pessoas trans, né? Quando as pessoas falam assim, entra em pânico, fala, meu Deus, como que eu vou chamar aquela pessoa de ele, ela, eles? Pergunta para a pessoa e pronto. É que a gente está tão acostumado a dividir as pessoas pelo seu gênero e só em 2 gêneros que a gente não sabe lidar com a diferença, né? E se a gente soubesse lidar com a diferença, talvez a gente não entrasse nesses dilemas, né? Então, eu acho que a gente fazer essas disputas, de fato, o que é o ponto, o marcador de diferença, né? O que de fato mas é claro, isso é difícil, né? E acho que essas disputas, e aí para responder a segunda pergunta do Ricardo, não tem uma única resposta, tá, Ricardo, com relação a trabalhar todos esses aspectos, porque eu acho o seguinte, eu acho que de um lado a gente tem que combinar o idealismo com o pragmatismo, né? Eu acho que talvez a gente precise encontrar espaços para fazer essas disputas de acordo com a situação social e política e institucional que a gente se encontra, né? E tentar pensar como que a gente consegue angariar espaços, né? Então, os lugares onde a gente conseguiu promover a agenda de equidade, muitas vezes foi muito gradualista, infelizmente, né? Porque a gente teve que ocupar cada um dos espaços, né? Acho que a gente encontrar fissuras dentro dos ganhos que já foram feitos. Então, para ser menos abstrato, imagina, por exemplo, eu vejo muito isso com relação à questão racial vindo da questão de gênero, né? Então, muitas empresas, né, e espaços começaram a trabalhar com a questão de gênero e aí começou a ter uma disputa interna, falar, tá, mas gênero é o quê? Só mulheres brancas, né? E aí você começou a ter a discussão sobre a questão racial a partir disso, né? A partir dessa desigualdade dentro da agenda de gênero, né? E o que possibilitou também que essa disputa fosse feita, porque muitas vezes mulheres brancas que estão em posição de poder nesses espaços começaram a angariar a adotar essas pautas, e aí você chegou a uma discussão sobre a questão racial. Então, claro que se eu tivesse, né, uma bola de cristal e falar, não, a gente precisa mudar a cidade agora e fazer tudo, né, diferente, né? Mas eu acho que a gente tentar encontrar aliados e tentar encontrar fissuras nas agendas que já existem, né? E aí tentar construir em cima disso. E eu acho que também uma outra questão importante, independentemente se a gente vai trabalhar todas as questões ou não, é a gente solidificar essas questões institucionalmente. Porque senão a gente personaliza muito, né? Então, vai que hoje a gente tem uma liderança que compra essa pauta, amanhã essa liderança muda porque a gente sabe que as questões têm retrocesso, né? Várias instituições aconteceram isso, eu acompanho um pouco, por exemplo, a discussão em várias defensorias públicas, né? Onde você teve a agenda sobre diversidade sendo trazida, e aí depois você tem uma mudança política ali interna, institucional, que acaba tendo backlash, né? E as pessoas acabam tendo um retrocesso muito grande, e aí você desmonta tudo porque não estava positivado, não estava legislado, não estava institucionalizado, e aí acaba tendo um retrocesso, estava muito personalizado. Então, acho que encontrar fissuras nas agendas para tentar construir sempre essa mudança, mesmo que muitas vezes, infelizmente, é gradual, construção de aliados e a institucionalização, de criar que essas políticas se solidifiquem institucionalmente, porque senão lideranças mudam e aí o castelo, né, de areia pode cair tudo, né? E eu acho que é importante a gente consolidar essas questões. E só para finalizar, Ana Cristina, é super importante, né, a sua fala,
E é um pouco o que a gente falou, né? Assim, quando a gente está nesses aspectos de disputa, não tem como... é normal a gente ter dúvidas, né? Não tem um único critério, né? Especialmente que está olhando nessas construções, né? De critérios, de parâmetros, né? Quando a gente está falando de comissões de identificação, por exemplo, existe uma dificuldade muito grande. E acho que essa dificuldade também se dá porque a sociedade está discutindo esses temas, né? A gente já vê, por exemplo, um aumento de número de pessoas que se auto-identificam como negras, né? Nas últimas pesquisas que a gente tem demográficas, o que mostra mesmo que as pessoas estão claro que não dá para a gente simplificar isso, né? Mas a gente está tendo uma discussão mais efervescente na sociedade sobre o papel do racismo, né? E de um lado tem algumas pessoas que são afroconvenientes, né? Que vão tentar falar que são negras para ocupar esse espaço. De outro lado também tem algumas pessoas que só agora começam a perceber o papel da questão racial na sua própria desigualdade que ela sofre na sociedade, né? Que às vezes as pessoas chamam que ela é só uma desigualdade de classe e não uma desigualdade que tem a ver com as questões raciais, né? Também. Então acho que isso também é importante a gente ter em discussão, né? Vamos lá, o tempo voa, né? Mas vamos colher essas 3 mais para a gente poder deixar vocês também irem para o resto do dia e depois o final de semana. Vamos lá, Marcela. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, estou muito feliz de ver esse debate aqui. Foi uma semente plantada quando a gente pensou em trazer o curso para o TCU e é muito bom ver pela primeira vez a gente discutindo questão racial aqui num grupo tão bacana. Assim. Deixa o meu registro aí. Eu queria fazer um comentário sobre a pergunta que o Ricardo falou, né, sobre o acesso, que a gente tem limitações, né, legais, e aí a gente tem as cotas e tal. Muitas vezes essas cotas às vezes elas nem são preenchidas, né? E eu me deparei, eu não conhecia essa ação afirmativa do Itamaraty, né, do Instituto Rio Branco. Eu acredito que nos primeiros anos que eles, eu não sei exatamente o histórico, mas eu imagino que eles não devem ter conseguido preencher o número para cotas de negros. E aí o programa afirmativo deles começa antes, né? O Instituto Rio Branco, eles têm um programa de bolsas, os caras, R$30 mil para o cara se preparar durante o concurso. E aí, já para pegar essa bolsa, a pessoa já tem, inclusive no último edital, salvo engano, eram pessoas que já tinham feito o concurso e não tinham passado na segunda etapa. Então, o cara, assim, né, ele já está ali, mas por pouco ele entrou e aí ele recebe essa bolsa. Eu fiquei sonhando esses dias, assim, nossa, se eu tivesse muita grana e pudesse montar uma ONG, eu ia fazer uma parada de preparação para pessoas negras para carreiras de Estado. Né? Pegar as pessoas, né, com potencial, com vontade, a galera ter dinheiro para se preparar, bons professores, um cursinho e tal, assim. Porque ao contrário das críticas que vêm, como no caso da B3, né, dessa de ontem, que eu vi inúmeros comentários assim, isso é um absurdo, Bolsa de Valores querer pautar isso tem que ser pela competência e tal. Como se as mulheres e os LGBT e os negros que tivessem essa espécie de... Estou sendo, né, tendo esse incentivo para as empresas para ocupar esses cargos, como se essas pessoas nunca pudessem ser competentes. Você vai pegar uma pessoa que não tem competência nenhuma para votar no conselho de administração, porque ela é mulher ou negro. Não, né? Essas pessoas vão partir. São pessoas competentes que, pela nossa estrutura, nunca são vistas como passíveis de ocuparem esses cargos, né? Então, ontem eu até parei de ler, eu fiquei lendo muitos comentários no Instagram sobre esse caso aí, e não dava para seguir debatendo tanto, mas a coisa está tão intrincada na nossa sociedade que quando vem que as ações afirmativas, em geral, são vistas com muita resistência, como se elas não pudessem casar com competência, né? E não é isso, né? A gente está tentando driblar um pouco os vieses que dominam a visão, muitas vezes, de quem está recrutando, de quem está escolhendo, que vai buscar ali os seus pares para ocupar esses lugares. E, por fim, o último ponto que o Thiago acabou de falar aí, né? Enquanto a gente tem os afroconvenientes, gostei, eu acho que a gente também tem esse processo de muitas pessoas que estão começando a se perceber como pessoas negras. E também acho que é difícil isso, principalmente nas classes mais altas, quando a gente pega grupos, né, de classe média e tal. Eu passei por um processo nos últimos anos, né,
entender isso, eu acho que passa por letramento racial, para se reconhecer como uma pessoa negra, né? Apesar de não ter a pele escura. Enfim, eu precisei escrever um texto sobre isso para organizar os pensamentos na época. Escrevi um texto, veio uma pergunta para mim, a pessoa perguntou, mas você é negra? Porque eu falo muito sobre isso, nessa fala. Mas você é negra? E aí eu precisei escrever e botar no papel para dizer como que eu cheguei a essa conclusão, assim, né? Então, eu acho que isso também, muitas vezes, dificulta a gente ter uma identificação maior com a causa racial, porque, dependendo da classe social que você está, enfim, a gente não entra em contato com as questões raciais, com o letramento, e vejo cursos como esse, ações como essa, muito importante para a gente estar mais com o radar aí, ver como isso impacta no nosso dia a dia. Enfim, só queria fazer essas considerações e agradecer. Muito obrigado, Marcela. Karen, vou só passar a Karen primeiro, André, que você já falou. Vamos lá, Karen. Vou tentar ser breve. São mais dúvidas do que considerações, diferentemente dos colegas que antecederam aí, que já demonstram assim, uma familiaridade bem maior assim, com o assunto. Então, assim, voltando a essa questão do acesso, né, que eu acho que é uma questão que intriga muito, porque a gente acredita em algumas coisas e a gente muitas vezes é confrontado com isso, né? E há nesse ponto, sem dúvida, uma necessidade assim de prestação de contas para o coletivo, né? E o conflito assim com essa perspectiva individual, muitas vezes eu acabo percebendo. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu não sei exatamente como é que está, né? Até os colegas aí estão participando desse processo no TCU, mas como é que se dá essa candidatura por meio das cotas? Vamos dizer assim, acho que tem uma seleção, tem uma etapa talvez de autodeclaração e depois teria essa verificação aí da heteroidentificação, me corrijam se eu estiver equivocado. Mas a minha dúvida, Thiago, é no sentido assim, ó, a gente colocou talvez como base dessa legitimação, né, da destinação para as cotas das vagas, nessa distribuição não equânime de recursos, né, que a gente talvez possa traduzir numa linguagem mais pouco técnica, da diferença de oportunidades mesmo, né? Então, eu acho assim, essa questão racial, sem dúvida, acho que ela indica uma presunção, né, dessa distribuição não equânime. Mas, assim, o que está me incomodando é que, assim como há, com certeza, uma minoria assim, ínfima de negros, em que não se verificou no crescimento essa desigualdade, acho que talvez, salvo engano, até a Maju Coutinho, naquela outra que eu frequentei, né, as 3 primeiras aulas do curso, quando foi distribuído de forma gratuita, e teve a participação, acho que da Maju Coutinho num dos encontros, né? Eu acho que ela até mencionou, assim, que quando as pessoas perguntam sobre o passado dela, meio que não tinha uma história, assim, exatamente nesse sentido para contar. Então, assim, resumindo, assim como há negros que talvez não tenham experimentado essa desigualdade de oportunidade sob o ponto de vista especialmente censitário, de renda, de acesso à educação, no caso, que eu acho que é o principal foco, assim, né, quando você pensa em acesso à universidade ou até às carreiras do serviço público e nas empresas, enfim, também existiriam brancos que conseguem comprovar, eventualmente, que eles tiveram esse problema, né? Então, o que eu queria era entender, assim, a justiça social das cotas nesses casos, né? Porque, assim, vamos supor, se o afroconveniente vai lá não só para se encaixar num critério de forma forçada, vamos dizer assim, mas tem aquele que se encaixa no critério que não experimentou essas dificuldades ao longo da vida, né? Eu queria saber se o critério pega isso e também analisar aí que você pudesse comentar isso sob o ponto de vista dos brancos que conseguem comprovar, olha, eu não tive acesso, olha, eu tenho essa dificuldade e gostaria de ser prestigiado por esse acesso diferenciado, né? Seria isso. Muito obrigado, Karen. André, rapidinho. Tiago, a pergunta que eu vou fazer, caso o tema mais específico for abordado mais na frente, eu não me importo de você deixar para responder depois. Mas a minha pergunta é como que a gente faz todo esse movimento afirmativo sem transformar
em uma guerra de raça, né? Então, por exemplo, teve uma notícia essa semana de que uma escola nos Estados Unidos teve um movimento para demitir os professores brancos, para dar vaga para os professores negros, e a gente fica, então, na dúvida de quais são os movimentos, né, ideais para serem feitos para que não se transforme numa guerra de raça. Então, mas assim, se a gente for abordar isso um pouco mais detalhado lá na frente, então não me importo de você deixar para responder em outro momento, tá bom? Um abraço. Obrigado, André. Vamos lá. Acho que, rapidamente, para a gente não passar muito do tempo, acho que uma questão importante, fora várias questões importantes da Marcela, acho que uma questão interessante que você me fez pensar, Marcela, é o papel fundamental, não só da democratização, né, do ensino superior, do acesso ao serviço público e todas as questões que têm ações afirmativas. Eu acho que também exige, o Brasil ainda carece de uma política institucional no âmbito público, daquela ideia de carreiras de Estado, né? Daquelas carreiras que são estruturais. Eu acho que a questão da diplomacia era um pouco dessa lógica, mas eu acho que é algo que precisa ser feito mais estruturado, né? Em que sentido? Eu vejo, por exemplo, alguns outros países, não tanto da questão racial, porque na França, por exemplo, é bem complicada a questão racial, né? Eles acham que não tem, etc. Mas, embora tenha várias discriminações, né? Mas eu lembro, por exemplo, movimentos como você tem na França, de você ter uma escola de administração pública que vai formar ali uma parte da elite do serviço público, né? E eu acho que isso é importante também. Isso é claro que pode soar um pouco elitista nesse sentido, mas a ideia é que você democratizar também não só o serviço público de forma geral, mas as carreiras essenciais elevadas no serviço público, porque são essas que vão determinar, governante sai, governante entra, são essas que vão determinar a política de Estado, né? Então, quando a gente fala do próprio TCU, quando a gente fala dos tribunais superiores, né, dos ministros e ministras dos tribunais superiores, da própria da burocracia dos tribunais superiores, quando a gente fala sobre Ministério Público, quando a gente fala sobre a própria carreira dos assessores legislativos, né, de alto escalão, quando a gente fala da própria diplomacia, a gente está falando de carreiras que são fundamentais e que a gente deveria ter uma política de Estado mesmo. Fala assim, olha, esses altos níveis da administração pública precisam ser mais diversos, porque isso melhora as políticas públicas. Tem uma razão instrumental aqui, né? Porque isso melhora também as políticas públicas ao fim e a cabo, né? Então, se você tem, por exemplo, uma parcela da população que está inserida, né, eu vejo agora, por exemplo, na diplomacia, né, você ter pouca diversidade de diplomacia permite que você negligencie, né, a política externa brasileira com relação à América Latina, a política externa brasileira com relação ao continente africano, porque você tem uma visão muito egocêntrica sobre o que é a política externa, né? Então, a gente precisa ter como política de Estado o investimento em carreiras de Estado, né? E a diversificação das carreiras de Estado, não só porque isso é mais equânime para a sociedade, mas porque isso também é importante para as políticas públicas, porque a gente sabe que quem faz essas políticas públicas são essas carreiras, né? Então, eu acho que pensar sobre a perspectiva é interessante. Isso inclui, por exemplo, investimento na própria nessas carreiras, para que você tenha investimento prévio, né, como você falou, né, de você ter uma escola de administração pública efetiva para que essas pessoas consigam crescer. É um pouco o que a gente fez na GV. A área mais a graduação mais diversa na GV é a graduação de administração pública. E dentro da comissão que analisa no vestibular, depois que todo mundo passa no vestibular, tem uma comissão que faz entrevistas individuais. E um dos critérios da entrevista individual é a diversidade. Então, você tem mais negros na administração pública da GV do que em qualquer uma das outras universidades, justamente por essa lógica de que a gente precisa ter ali uma diversificação, né, em alunos bolsistas, etc. Karen, eu acho que é interessante o que você falou. Eu acho que é muito importante o que você falou, no sentido de que muitas vezes pode ter uma instrumentalização, né, de, olha, poucas pessoas negras, né, ocupando esses espaços, muitas vezes não tendo esse background né, dessa história. Eu acho que é importante, primeiro,
acho que é importante a preocupação. Eu acho difícil a gente ter isso no Brasil, porque a desigualdade é tão grande, né, de acesso, que é difícil a gente ter o que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma classe média, média alta, negra, que já é uma classe média alta há um tempo, né? Então, você tem já apesar de eles terem 13% da população, você tem uma parcela pequena de negros que já tem um histórico ali, né, de riqueza, e acho que no Brasil a gente vê que isso é muito difícil. Você vê, por exemplo, os estudos do IPEA sobre acho que é do IPEA, sobre mobilidade social. Você vê que mesmo as pessoas negras no Brasil que conseguem fazer uma mobilidade social e crescer economicamente, a possibilidade de elas manterem na geração, né, em várias gerações, manterem essa mobilidade social é menor do que de pessoas brancas, né? Existe uma maior mobilidade social de pessoas brancas do que de pessoas negras, por várias razões, né? Quando a gente está falando da questão do networking, que serve também, né, como um colchão, né, para não deixar você baixar da sua classe social, porque você tem rede de contato, o histórico de riqueza, né? Então, dando tudo errado, você tem uma casa para voltar, coisas desse tipo, né, que a gente sabe que são muito fundamentais para manter a mobilidade social, e que, então, mesmo pessoas negras em ascendência tem essa questão no Brasil da dificuldade de manter e de crescer na mobilidade social. Então, acho que a gente está longe de ter essa questão. Mas outra questão que é importante a gente lembrar é que pessoas brancas pobres, nas ações afirmativas, a gente vai ler, por exemplo, nas ações afirmativas das universidades, ela, na verdade, beneficia mais, a gente esquece isso, né, que ela beneficia numericamente mais brancos pobres do que negros. Por quê? Porque a política de ações afirmativas, ela leva em consideração renda e leva em consideração estudar em escola pública, e depois, dentro dessas categorias, ela considera a questão racial proporcional, né, isso no contexto das universidades federais, proporcional à população, né, daquela localidade. Ou seja, você tem alunos brancos que passam brancos pobres que passam por ações afirmativas, né? E ações afirmativas têm que levar isso em consideração também. Então, quando a gente leva em consideração a raça, não é para ela ser levada em consideração isoladamente, né? É para ela também levar em consideração combinada com a questão de classe, porque aí você consegue ter uma forma mais justa. E tem estudos já que mostram, por exemplo, das ações afirmativas, que quando a gente teve lá no começo das ações afirmativas algumas políticas não federais, mas assim, estaduais e também federais, antes de ter uma lei nacional de ações afirmativas nas universidades, teve algumas universidades que não adotaram critério racial, só o critério de classe. E aí já tem pesquisa mostrando, e depois eu posso trazer esses dados na próxima aula, que você não conseguiu inserir negros, mesmo só considerando a questão de classe, né? O que mostra que a questão de classe é muito importante, mas ela é insuficiente se ela não é combinada com a questão racial. Isso, ou seja, lidar com brancos pobres é fundamental na sociedade, e a gente precisa fazer isso, ao mesmo tempo em que a gente tem que interseccionar isso com a questão de classe, a questão racial, né, juntas, né? Como também algumas pessoas falam, se algumas carreiras a gente precisa interseccionar com a questão de gênero, né? Eu tenho colegas meus, por exemplo, que dão aula em faculdade de economia, que dizem que ações afirmativas melhoraram muito a diversidade racial na sala, hoje tem mais diversidade racial, mas diminuiu o número de mulheres, porque aí você tem mais homens negros entrando, né? Então a gente precisa pensar sobre como a gente ainda está no processo, né, de aprender sobre sobre esse desenho dessas políticas, né? E o Brasil é pioneiro com relação a isso, mas de fato a gente precisa pensar sobre também essa questão de classe, que é fundamental. E André, eu acho que a questão que você trouxe da guerra de raça, eu achei importante. Primeiro a gente precisa perceber que guerra pressupõe poder, né? E acho que o Brasil, os negros estão tão longe de qualquer possibilidade de exercer poder na sociedade brasileira que a gente está bem longe disso. E guerra existe já, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o número de só o dado de pessoas mortas pela polícia, né? Quando a gente vê que 78%, 80% de pessoas mortas pela polícia são negros, né? E também a gente precisa pensar que a gente falar da questão racial não é a gente falar sobre a promoção de uma divisão na sociedade, né? É a gente reconhecer os processos que já dividem a sociedade hoje, né? Queiramos ou não, né? Eu sempre falo assim, tem aquela expressão em espanhol, né, que fala eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? É a mesma coisa, eu posso não acreditar que raça existe, né? E ela não existe biologicamente mesmo, mas que ela divide a sociedade, divide, né? Então a gente primeiro reconhece isso,
para que a gente possa remediar. Por isso eu sempre enfatizo a ideia de a gente pensar sobre alianças, se a gente pensar sobre o papel das pessoas brancas nessa luta, etc. Porque eu acho que é fundamental a gente pensar que a gente leva em consideração a questão racial, como também a gente leva em consideração a questão de gênero, a questão LGBT, etc., justamente porque a gente quer mudar a sociedade e a gente precisa levar isso em consideração para mudar a sociedade, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? A gente levar em consideração para que a gente, num futuro, a gente não precise falar sobre essas questões, né? E acho que esses medos são medos que existem em várias áreas, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, não vamos falar de feminismo porque senão as mulheres querem massacrar os homens. Não é isso. Não vamos falar de LGBTs porque os LGBTs querem destruir a família. Não, na verdade não é isso. Os LGBTs não querem ser mortos e querem ter a sua própria família. Então, eu acho que a gente precisa, falar da questão racial é a mesma coisa. Não quer que a gente quer fazer uma guerra contra brancos, não é isso. Eu até brinco falando, tenho até amigos brancos. Mas pensar que a gente precisa levar em consideração isso, porque a sociedade leva em consideração, né, essas desigualdades. E aí, para dar um exemplo para vocês, só para encerrar, tem um exemplo que aconteceu comigo ontem, que eu postei, depois eu apaguei, porque eu fiquei um pouco com medo da retaliação. Mas eu faço muitas palestras, né, como essa, né, e eu faço muitas palestras para empresas. E aí, ontem eu recebi um e-mail, né, de uma empresa dizendo o seguinte: ela é uma empresa que já tinha aceito a minha proposta, pediu uma proposta em inglês, eu mandei a proposta em inglês, mandou o meu currículo, já tinha aceito, já tinha um contrato, tudo, já tinha agendado um treinamento, só que um dos treinamentos era em inglês. Aí e eu fiz doutorado em inglês na Europa, eu fui pós-doutorando nos Estados Unidos e fui professor visitante numa Ivy League, né, nos Estados Unidos. E aí a pessoa me escreve falando assim, antes de fechar mesmo o contrato e assinar, eu preciso que você me mande um vídeo de você falando inglês para ter certeza que você consiga fazer a reunião com o CEO da empresa. Porque eu não achei nenhum vídeo na internet seu falando inglês. Aquele momento, assim, você respira fundo, e aí você fala, dá vontade de você responder assim, não, eu não quero mais fazer o treinamento com você, mas aí depois você respira fundo e pensa sobre os dados de mobilidade social e dos boletos que você tem, e aí você fica quieto e engole o sapo. Mas, naquele momento, ficou muito claro para mim uma coisa que, às vezes, joga na cara, né, de que, às vezes, a gente, um pouco do que a Karen estava falando, né, de, mesmo você tendo uma ascendência social, mesmo você tendo títulos, mesmo você tendo tudo que é possível, muitas vezes as pessoas ainda vão olhar para você como menos, né? Eu tenho certeza absoluta que nenhum amigo meu, consultor branco, que tenha inglês no seu currículo, que tenha feito faculdade fora, etc., vão pedir para você gravar um vídeo em inglês para provar que você sabe falar como se estivesse mentindo, né? Porque é aquela coisa, não é possível que você não fale, não é possível que você fale, né? Então, acho que é muito interessante que isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão de classe? Não, né? Tem a ver também, especialmente com a questão racial, né? E eu acho que a gente precisa fazer essas disputas, onde quer que nós estejamos, setor público, setor privado. É difícil, né? Como a Rubia estava falando, às vezes a gente quer, né, ficar embaixo da cama e ainda mais um dia frio como esse, e esquecer do mundo. Mas eu acho que a gente não vai mudar o mundo se a gente fizer isso, né? Então, acho que é importante, claro, cuidando da nossa saúde mental, é importante a gente fazer essas disputas, por isso que a gente tem esse tipo de conversa aqui e em todos os outros espaços, né? E é importante todos nós estejamos nessas disputas, né? Sejamos brancos, negros, etc. Acho que é importante estar nessas disputas sempre. É isso, gente. Acho que a gente passou, assim, 15 minutinhos do tempo, né? Acho que até meio-dia, e a gente só foi o primeiro dia, né? Então, eu sempre brinco quando a gente faz essa reunião, assim, antes, eu falo assim, não, mas não sei se as pessoas vão ter 1h30 de conversa, será que vai ter perguntas, vai ter debate, mas sempre falta tempo e tem perguntas a serem feitas ainda, mas a gente pode guardar para a próxima, né? Também a semana está como levantaram, mas a gente pode guardar também para a próxima, Simone. Mas eu queria agradecer bastante, né, a todos e todas aí pela conversa, e eu gostei bastante, foi instigadora, foi provocativa e foi efetivamente, né, um debate aberto, que eu acho que é o mais importante para a gente ter nesse momento. É isso, né? Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas a gente pode ir caminhando para o encerramento, né? Eu queria só lembrar todo mundo de tentar assistir às aulas todas até o dia 29, porque é muito conteúdo, a gente tem mais 7 aulas, e a gente vai entrar mais nas questões das organizações, da liderança, dos programas de diversidade.
Então, para a gente não perder o último encontro aí para tirar todas as nossas dúvidas no dia 29. Eu queria aproveitar, Tiago, para que todos nós aqui, né, ouvíssemos também a Consenza. Tá? Ela tem um programa fantástico e eu acho que a experiência dela é muito interessante. Tá? Então, aguardemos um pouquinho mais e, Consenza, por favor, fale para a gente. Obrigada, Clemes, mas eu falo na próxima, né? Na próxima aula, porque não, mas pode falar, 17. Nós temos... nós podemos falar na próxima. Então, tá bom. Tá bom, na próxima eu falo. Estou aqui, ó, a mãozinha levantada. Obrigada. Aí, já esperar a primeira, Simone. Já tá a primeira na fila. Obrigado, gente. Vocês vão cansar de ouvir minha voz, então peço desculpa por isso nas aulas. E também, Marcela, eu preparei também estou fazendo uma pesquisa aqui também pensando sobre, como a gente estava falando na reunião de preparação, né, pensando um pouco sobre outros órgãos públicos, instituições de controle que têm pensado sobre esse tema. Então, estou fazendo uma pesquisa aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão mais prática na próxima conversa. Bom, é isso, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Até mais.